continuidade ao programa de entrevista com os candidatos a prefeito, hoje estamos aqui com o Ratinho, que concorre pela coligação Renovação com Compromisso. Ratinho, obrigado por ter nos recebido aqui, é um prazer. Prazer é meu, Marcos, ter vocês aqui da equipe O Grito, uma revista que já está nascendo com enorme sucesso, e a gente ter essa oportunidade de se manifestar em um novo meio de comunicação na cidade é uma satisfação, um orgulho e uma honra poder, como candidato a prefeito, me dirigir ao público leitor da revista O Grito, através do trabalho que vocês estão fazendo, do Igualan, que vai sem dúvida nenhuma alcançar uma grande parcela da nossa população. A gente vai começar com a primeira rodada de perguntas com temas sugeridos pelos nossos leitores. E o primeiro tema, Ratinho, é saúde. Então, candidato, sabe-se que todos os dias inúmeros veículos são deslocados à capital, levando pacientes para tratarem-se em hospitais. Não seria mais viável, e talvez até mais econômico para todos, que se investisse em médicos especializados que atendessem aqui em nosso hospital, deixando apenas os casos mais extremos para remoções? Sem dúvida. Essa é, inclusive, uma proposta que nós temos para desenvolver na nossa administração, caso venhamos ser eleitos, para a área da saúde. Nós entendemos que não é mais possível, hoje, o município de Butiá despender uma enorme quantidade de recursos simplesmente no deslocamento de pessoas para Porto Alegre, sem tentar pelo menos resolver o problema das pessoas aqui na cidade. A nossa proposta é imediatamente, ao início da nossa administração, implantarmos um atendimento médico através de uma contratação de médico plantonista. Nós queremos um médico que seja clínico geral para atender as pessoas no primeiro momento, naquela consulta rotineira necessária, que hoje está demorando 15 dias para se conseguir marcar uma consulta, que é inaceitável. Uma pessoa tem um problema, tem que ir lá marcar para daqui a 15 dias, ou seja, tu tem que agendar para adoecer. Isso não é minimamente razoável. Então nós queremos ter um médico plantonista no geral, clínico geral, e queremos ter também os especialistas. Qual é a nossa proposta? Médico plantonista 24 horas, clínico geral, e especialista. Claro que não temos também a pretensão de dizer que vamos ter todas as especialidades, porque seria uma utopia, mas temos aquelas mais necessárias. Nossa proposta é de ter em cada dia da semana um médico especialista. Por exemplo, tu ter na segunda-feira um ginecologista, tu ter na terça-feira um pediatra, tu ter na quarta-feira um cardiologista e assim por diante. Aquelas especialidades mais necessárias, mais procuradas, pelo menos num primeiro momento tentarmos ter 5 especialidades nas nossas unidades de saúde. As principais carências da população. As principais carências. Depois, à medida que se for organizando, vai se tentar ampliar esse leque ao ponto de termos várias especialidades aqui para atender a nossa população. E com isso nós vamos tirar as pessoas do trânsito dessa estrada, porque é um gasto enorme, com ônibus, com veículos da prefeitura que ficam fazendo várias viagens por dia, levando pessoas e trazendo pessoas para Porto Alegre. Claro que a gente sabe também que em alguns casos, obrigatoriamente, tem que ir para Porto Alegre, porque nós não temos tudo aqui e nem vamos ter tudo aqui. Mas esse sistema que hoje está posto, esse é uma condição até subhumana que estão fazendo com as pessoas, muitas vezes sem a mínima condição de sair daqui de madrugada, ir a Porto Alegre, passar o dia todo e chegar muitas vezes sem a solução. Muitas vezes sem a solução. Isso tem acontecido muito. Então nós temos que tentar resolver e vamos resolver os nossos problemas aqui em Butiá.
aqueles que for possível não resolver aqui, nós vamos resolver aqui. Essa área especificamente, nós temos uma preocupação muito grande e temos projeto para ela, a área da saúde. Então, começar com o médico plantonista, clínico geral, com algumas especialidades durante os dias da semana, e vamos ampliar isso na medida do possível até chegarmos numa condição razoável, vamos dizer assim. Porque aí nós vamos poder fazer com que as pessoas tenham o atendimento mínimo necessário aqui nas nossas unidades de saúde. Ratinho, sabe que o hospital tem dívidas. Quais serão essas medidas imediatas para a revitalização do nosso hospital e uma possível quitação de tais dívidas? Pois é, tu sabe que o hospital, na verdade, é uma caixa preta. Porque eu já tive tentando descobrir, procurei saber qual é a real situação do hospital, procurei saber através dos vereadores, que são agentes políticos com todas as credenciais para ter essas informações, e a gente não consegue. A gente não consegue. Duvido que vocês saibam hoje, com esse trabalho que vocês estão fazendo, de buscar informações, de prestar informações através da revista, que vocês tenham alguma informação mais abrangente sobre a situação do hospital. A gente não consegue. É uma espécie de uma caixa preta. O que sabemos é que tem sim uma grande dívida, inclusive com o quadro de funcionários, no que diz respeito à FGTS. São várias administrações que vêm deixando de lado a obrigação social com os empregados, não estão recolhendo fundo de garantia, continua a mesma prática, a velha prática lá das administrações anteriores, várias administrações, e inclusive a atual vem mantendo esse mesmo sistema de não recolher o FGTS, que é uma das obrigações do SESC que tem com os funcionários. E nós precisamos dar um basta nisso, nós precisamos reorganizar a gestão do hospital, de tal forma que ele não continue sendo esse saco sem fundo, porque hoje no modelo de gestão que está posto no hospital é um saco sem fundo, que a administração bota dinheiro e está sempre com dívidas, e o pior, não presta um bom serviço para a população. Se tivesse ainda uma grande dívida, mas se fosse um serviço de excelência para a população, ainda teríamos que nos curvar, mas não. Além de não termos um bom serviço médico hospitalar sendo prestado, nós estamos com uma dívida que cada vez aumenta mais. Então isso me parece muito claro, é um modelo de gestão superado. Não podemos mais continuar do jeito que está. Nós temos que buscar uma solução definitiva para o nosso hospital. Eu acho que o quadro de profissionais médicos que estão lá está totalmente viciado. Não há uma imposição da autoridade municipal em relação ao que acontece nesse hospital atualmente, porque parece que eles estão lá fazendo o que bem querem, e eu acho que a autoridade máxima do município, eu acho que não, tenho certeza, institucionalmente não tem como ser diferente ao prefeito municipal, não é o médico, não é o diretor do hospital, é o prefeito. Então, embora que ele não seja uma entidade diretamente da administração pública, sendo uma fundação, mas a mantenedora dela é o poder público municipal. Então, nesta condição tem que haver também a interferência necessária da autoridade pública para fazer as coisas acontecerem da maneira mais correta possível, ao ponto de termos uma solução para a questão financeira do hospital, onde ele se torne viável. Claro que sempre vai ter a necessidade de se injetar recursos públicos, porque é uma entidade que não se sustenta por si próprio, né? Mas não com esse modelo de gestão que está aí. E fazer uma revisão hoje no quadro de médicos que tem no hospital. Sem dúvida nenhuma, essa é uma ação que tem que ser feita imediatamente, que nós vamos fazer no início da nossa gestão. Vamos procurar viabilizar recursos externos, porque eu acho que também faz parte da obrigação do Estado e da União
Isso está lá na Constituição Federal, que diz que é obrigação do Estado. E quando tu fala Estado, quer dizer todos os entes federados. Não podemos imaginar que é só o município. Não, o Estado e a União também. Então nós temos que buscar essas soluções juntamente com os governos do Estado e o governo federal para trazer os recursos externos, porque é só aqui fica muito difícil. Agora, o que não podemos fazer é ficar de braços cruzados sem apresentar solução para esse quadro que está aí. Ok, agora o tema é segurança pública. Ratinho, Butiá sempre foi conhecido por ser uma cidade tranquila e com baixos índices de criminalidade. Infelizmente, de algum tempo para cá, podemos perceber grades cada vez mais altas e certa insegurança na população. Ao que se deve esse fato e, o mais importante ainda, o que Butiá precisa para ser de verdade cidade da paz? Olha, são diversos fatores que tu tem que tratar para falar sobre um tema de tamanha importância. Segurança pública hoje é um assunto abrangente a nível nacional, principalmente nos grandes centros que a gente assiste nos meios de comunicação, principalmente televisão, o quanto está difícil hoje tu conviver com a violência nas grandes cidades. Mas também já está acontecendo nas pequenas cidades e cidades do interior, como Butiá, um aumento desta insegurança que a gente está vivendo, em que a violência cada vez mais nos preocupa. E isso muito em decorrência de uma série de fatores que vem contribuindo para que isso cada vez mais se faça acentuar em nossa cidade. Nós estamos hoje com um índice de violência aqui em Butiá que há uns anos atrás não se poderia imaginar. Por ser aqui em Butiá uma cidade tranquila, eu digo isso porque eu não preciso voltar muito tempo atrás. Eu volto há 15 anos, logo quando eu cheguei aqui em Butiá, era tranquilo, tu chegava no centro da cidade, estacionava o teu carro de vidro aberto, porta aberta, chave em ignição. Quem é que mais faz isso hoje? Não dá para fazer mais, porque está tão acentuado esse problema de furtos, inclusive, assaltos, que a gente fica um tanto preocupado. Mas isso também a gente tem que levar em conta que nós estamos com as nossas instituições que fazem a segurança pública também muito calmas, vamos dizer assim, né? Brigada Militar hoje tem um trabalho que ele é muito mais voltado para os problemas de trânsito do que para o problema da própria segurança pública. Isso por uma orientação de governo, que já vem de um governo para o outro, de um governo para o outro, parece que não muda o comando da coisa lá, porque a gente sabe que muda o comando, mas as ordens permanecem as mesmas. Olha, a Brigada Militar tem que ficar fazendo blitz, e mandando um relatório para os órgãos do governo do Estado para saber o resultado que deu, ou atender aquela demanda lá que eles querem que seja atingida. E eu acho que a Brigada Militar, acho não, essa é a finalidade principal da Brigada Militar, é prestar segurança pública, o policiamento preventivo e ostensivo. Só que para isso tu precisa ter efetivos. Então eu acho que nós precisamos nos preocuparmos em trabalhar para que a Brigada Militar volte a ter um efetivo mínimo necessário para prestar esse serviço de segurança pública preventivo e ostensivo, que é a sua função final, ou primeira, né? Polícia Civil também, a mesma situação. Nós temos hoje uma Polícia Civil defasada em termos de contingente, por exemplo, e há um contingenciamento no efetivo da Polícia Civil. E a Polícia Civil precisa ter um quadro aparelhado, principalmente no que se refere à parte de investigação, para trabalhar
né, a parte investigativa, alcançar os crimes praticados, os delitos, os criminosos, para ter o devido encaminhamento legal. Hoje estamos com um problema muito sério na área da Polícia Civil, por também falta de efetivo. Mas tudo isso não se resolverá se a autoridade máxima do município, que é o prefeito municipal, não tomar as rédeas da situação. Por quê? Porque é o prefeito que tem que ir atrás, tem que ir no governo do estado, tem que se valer da autoridade que tem no município, articular-se politicamente para trazer para estas instituições os efetivos necessários. No momento em que as coisas acontecem do jeito que acontece e a autoridade municipal não se envolve, não toma providência, não reage, lá em cima eles vão dizer, tira mais um, bota lá para tal lugar, tira mais outro, bota para tal lugar, não, se aposentou mais um, deixa assim, e aí nós chegamos no ponto que chegamos. Mas além disso, o nosso problema de segurança pública não é só com a polícia, não é só com a Brigada Militar e não é só com a Polícia Civil. Nós temos também que atacar um problema muito sério que hoje está disseminado em Butiá, que é a questão da droga. A droga acaba por levar as pessoas a praticarem crimes que a gente, conhecendo certa pessoa, jamais poderia imaginar que chegasse no ponto que chega em certas situações, de praticar os delitos que chegam a praticar muito em função desse mundo cão aí hoje, que é o problema das drogas. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é trabalhar muito a questão socioeducativa nas famílias, abrir as escolas para atrair os adolescentes, os jovens à prática de esporte, tentar fazer o máximo possível nas escolas municipais uma escola integral, né? Mas também termos ações que visem ter a cidade mais envolvida nessa questão da segurança, a própria comunidade. Iluminação pública, né? Uma outra questão que a gente imagina trabalhar é a criação de uma guarda municipal. Porque com uma guarda municipal, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a competência de trabalhar questões de trânsito da Brigada Militar e passar para uma guarda municipal. E a Brigada Militar vai ficar com a missão exclusiva de prestar segurança. O trabalho policial de prevenção e ostensivo. Então, uma guarda municipal faria esse trabalho que hoje ocupa muito a Brigada Militar na questão de trânsito. Ao mesmo tempo que também passaria a ter a incumbência de auxiliar as forças policiais na vigilância. No momento que nós tivermos uma guarda municipal, uma vigilância pública pela cidade, tratando muitos delitos, tenho certeza que não aconteceriam. Porque como o delinquente muitas vezes se vê livre, à vontade, sozinho, acha que está muito fácil de praticar determinado delito. Então essa seria uma outra solução. Ao mesmo tempo em que também teríamos que se pensar em termos essas câmaras de segurança nos principais pontos da cidade, onde que é mais intenso o movimento, onde que se constata com mais frequência os delitos e as ações delituosas. Bom, a gente sabe que tem um custo isso aí, mas se faz necessário. O poder público tem a obrigação de investir, de gastar recursos para oferecer à população segurança pública com uma condição mínima de bom serviço prestado. Então, nós temos essas ações para serem desenvolvidas e precisamos que a população participe dela também. A gente sabe que a cidade do Butiá, por natureza, ela não é uma cidade violenta. Ela não é uma cidade
truculenta. Não é. Historicamente, não é uma cidade tranquila. Digo para você que eu fui muito bem acolhido quando eu cheguei em Butiá, um povo muito hospitaleiro, afável, e isso parece que vem sendo deixado de lado, essas qualidades todas da população de Butiá, por uma falta de ações enérgicas das autoridades do nosso município. Quero dizer que a gente sabe que hoje tem esse pessoal aí que furta, que assalta e tal, mas muitos não são daqui, porque estão chegando aqui e estão encontrando um terreno fértil para aqui permanecer, porque não estão tendo resistência. Temos aqui alguns furtos praticados e tal, temos, né? Recentemente aí, agora houve um dano que deixou a cidade um dia e meio sem água. Foram lá na Corsã, tiraram as bombas, tiraram os cabos, felizmente estão presos e tal. Mas esse não é o perfil. A gente está vendo hoje muita gente de fora que está chegando aqui e deixando a cidade intranquila. Volto a dizer, muito vinculado a esse mundo cão das drogas. Então nós precisamos nos preocupar muito com essa questão para fazer com que Butiá tome um outro rumo e resista a isso aí, que é um grande perigo que nós temos hoje rondando as nossas famílias. E no momento que nós tivermos dentro da nossa família esse tipo de coisa aí, é a destruição da célula básica da sociedade, né? Então, Ratinho, o próximo tema sugerido pelos nossos leitores é a educação. A construção de creches e escolas em turno integral está no seu plano de governo. Gostaríamos que o senhor comentasse também a questão dos planos de carreira e salários dos professores. Com a arrecadação atual do município, há uma perspectiva de melhorias? Sabe que uma das propostas e prioridades que nós temos para a nossa administração é a educação. Sempre tenho dito, e eu tenho isso como regra básica de qualquer sociedade que queira se desenvolver ou que a gente tem conhecimento que se desenvolveu, é porque tem educação. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum, nós não alcançamos um grau de desenvolvimento, de melhor condição de vida. Uma cidade não consegue ter um povo culto sem ter educação. Evidentemente que a gente sabe das dificuldades, sabe das limitações, mas nós temos que trabalhar também a reversão de um quadro hoje desfavorável para termos uma educação de excelência. A gente sabe hoje o quanto os recursos são escassos para atender todas as demandas. Mas também, se ficarmos pensando só em fazer aquilo que nos é permitido pelo que o orçamento nos oferece, aí nós ficamos nessa situação de continuidade que está aí, sem um nível de educação mais arrojado. Nós entendemos que a escola de turno integral, ela hoje se faz necessária. Como eu, inclusive, já citei agora na nossa entrevista um pouco antes, é um dos nossos projetos de viabilizar a escola de turno integral, implementarmos ela nem que seja de pouco a pouco até chegarmos num quadro de total aproveitamento das nossas escolas trabalhando em turno integral. Por quê? Porque aí nós vamos oportunizar que o pai e a mãe que tem que trabalhar possa ter a tranquilidade de deixar o seu filho na escola e lá ele vai estar protegido disso tudo que nós acabamos de falar anteriormente. Nós temos as nossas crianças, os nossos adolescentes, hoje em uma situação, em muitos casos, de vulnerabilidade. Então isso nos preocupa muito. Com a escola aberta, que é um dos projetos que nós temos também, a escola aberta, eu quero dizer, ela não é a escola à vontade para quem quiser. Não. Para as crianças, para os adolescentes que são vinculados àquela escola. Mas nós temos que fazer com que as famílias coloquem os seus filhos na escola. E a escola aberta é a escola de turno integral e também, inclusive, à noite. Nas férias também nós temos que ter a escola à disposição da comunidade. Para que
para a prática de esporte, lazer, leituras e assim por diante. Porque aí nós temos a oportunidade de ter as nossas crianças, os nossos adolescentes ocupados em determinadas ações para tirar eles dessas condições de vulnerabilidade que nós já falamos. Bom, questão dos professores. Eu acho que hoje o plano de carreira que está posto aí criou um tumulto, né? Porque fizeram um plano que até hoje os professores estão sem saber bem qual é que é a abrangência que ele alcançará. E eu acho que nós temos que procurar a ter para os nossos servidores, os nossos profissionais, ações e programas bem claros, inclusive neste que foi a reformulação do plano de carreira, que nós saímos do regime seletista para ir para o regime estatutário e se criou aí meio que um tumulto nessa condição. Precisamos ter professores bem remunerados? Claro que precisamos, porque isso também é uma maneira de incentivar o profissional a se preocupar em dar o melhor de si. Professor mal remunerado é professor desestimulado. E a pessoa que não está estimulada a fazer aquele trabalho não faz bem feito. Então isso nós temos que também ter essa preocupação constante em termos do nosso professor estimulado, satisfeito. E isso se faz também com salário digno, com salário digno. Mas além disso também oferecermos aos nossos professores a oportunidade de estar sempre se aperfeiçoando, se qualificando, oportunizando buscar cursos que lhe traga cada vez mais conhecimento e isso venha em benefício da sociedade através dos seus ensinamentos para os alunos nas salas de aulas. Esse é também um tema que a gente vai tratar com muito empenho e termos a máxima atenção no setor educacional. Desculpa, qual era outro questionamento que fizeste ali? A arrecadação atual da Prefeitura, há perspectiva de melhorias nessa situação? Pois é, eu acho que a arrecadação da Prefeitura, hoje a Prefeitura de Butiá tem uma boa arrecadação, sim. Tem, porque na faixa de 2 milhões por mês, nós não podemos dizer que isso seja uma arrecadação irrisória. Né? Para o município de Butiá, 2 milhões por mês é uma arrecadação de respeito, até posso dizer. Agora, o que precisa ser feito para poder melhorar a remuneração dos servidores de determinada classe, A, B ou C, seja no setor que for, é o gasto que a Prefeitura tem, as despesas, gastos muitas vezes desnecessários, despesas que não traz resultado que deveria trazer, dinheiro mal gasto. Essa é a realidade. E a gente sabe o quanto tem dinheiro público sendo mal aplicado, que acaba por comprometer a saúde financeira do município e, por consequência, atinge o quadro funcional da Prefeitura, seja ele professores ou do quadro geral. Essas questões aí nós temos que ter muita atenção. Eu não vou entrar aqui no mérito de cada um problema que a gente sabe que tem aí, mas o que a gente sabe sim é que tem muito dinheiro sendo gasto desnecessariamente. E até pode-se dizer com valores expressivos, onde que tu não... Por exemplo, quer ver? Um ponto. Por um descuido, um desleixo, uma desatenção, não sei aqui bem dizer qual é o adjetivo apropriado, mas a verdade é que o município de Butiá, agora, recentemente, vai ter que pagar R$1 milhão e pouco por uma dívida perante a Previdência Social, por não ter tomado as providências necessárias em promover um parcelamento ou uma forma de ajuste com a Previdência para quitar uma dívida que vem também de outras administrações, que vem de outras.
E que essa aqui foi empurrando com a barriga, e chegou no ponto de aquela dívida que era de 2 milhões de reais, em números redondos, passar para 3 milhões, por uma multa imposta pela Receita Federal, por um município simplesmente cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Então, tu imagina, o município de Butiá está botando 1 milhão de reais fora, por uma inércia da administração em não atender o que a lei exige perante a Previdência Social de providenciar um parcelamento e buscar uma forma de quitação daquela dívida. Então, tu imagina, se um município de Butiá, com as carências que tem, pode se dar o luxo de jogar para o alto 1 milhão de reais por uma multa imposta pela Receita Federal, por falta de ação correta, enérgica e eficaz da administração municipal. Então, é esses gastos que eu me refiro, que não é possível que tu deixe de prestar um serviço bom para a população, que tu deixe de remunerar melhor os professores e os servidores do modo geral, porque gasta mal ou cria despesas desnecessárias que oneram os cofres municipais. Agora, diga uma coisa, não é possível também que a gente tenha esse tipo de situação e ninguém seja responsabilizado por isso. Alguém tem que ser responsabilizado. Né? Segundo bloco da nossa entrevista, você sugere a pauta e nós perguntamos ao candidato. Ratinho, fala um pouco para a gente sobre geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda, essa me entusiasma muito, porque esse é um projeto que eu tenho como carro-chefe da minha administração, caso eleito prefeito de Butiá. Hoje Butiá tem uma grande necessidade de disponibilizar para o nosso jovem, para o nosso trabalhador, emprego, mais oferta de empregos. Nós estamos hoje numa situação de extrema carência de geração de emprego e, por consequência, a renda das pessoas. Nós hoje estamos nessa dependência do carvão. Butiá hoje ainda é um município muito dependente da mineração e que enfrenta dificuldades na política governamental quando deixa de contemplar o carvão como fonte geradora de energia. Não faz parte da matriz energética do Brasil o carvão como fonte geradora de energia. Isso nos afeta muito. Mas isso também não é uma questão única que se apresentou em relação ao carvão aqui em Butiá e na região. São vários os problemas que de vez em quando dá esses baques, ocorrem esses baques e nos deixa de cabelo em pé. Isso é preocupante. Nossa proposta é o seguinte: continuar trabalhando para incentivar a mineração, a utilização do carvão, para ter ele como uma atividade econômica rendável que ofereça emprego, renda e receita para o município. Mas também nós temos que buscar alternativas novas. E essas alternativas novas viabilizar que novos empreendimentos venham para Butiá. E eu me refiro a empreendimentos, investimentos na área industrial. O município de Butiá, de há muito tempo, vem numa situação de estagnação, de total inércia no sentido de atrair investimentos e empreendimentos novos na área industrial. Nós vemos outros municípios aí sendo contemplados com indústrias se instalando e em Butiá nada acontece. E quando eu digo que nós temos um projeto que é o carro-chefe da nossa administração, porque eu entendo que nós não temos condições, nós nunca vamos ter boa educação, boa saúde, bom saneamento básico, um programa de habitação, um aspecto geral da cidade e as pessoas com melhor condição de vida se nós não tivermos desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, ele traz às pessoas a oportunidade de, por si próprio, melhorar a sua condição de vida.
e sair da dependência do assistencialismo e do clientelismo que muitos políticos adotam como prática, e isso é ruim. Se nós tivermos desenvolvimento econômico, onde as empresas no âmbito territorial do município estejam oferecendo emprego plenamente, faz com que as pessoas tenham por si próprias as condições de melhorar o seu nível econômico e, por consequência, a sua condição de vida. E a partir do momento que a pessoa tiver isso, ele vai buscar ter um plano de saúde, ele vai ter condição de melhor educar o seu filho, vai ter condição de proporcionar para a sua família uma melhor moradia e assim por diante. Então nós temos que atentar para isso. O nosso projeto é o seguinte: nós estamos aqui numa distância de 20 quilômetros do Rio Jacuí. Rio Jacuí, atentem bem para isso, via navegável, pronta, que sai lá de Cachoeira do Sul, passa aqui na nossa margem, aqui no nosso território, vai a Porto Alegre e chega ao superporto de Rio Grande. E nós estamos deixando isso passar nas nossas barbas e não estamos aproveitando esse potencial, essa riqueza que temos aí à nossa disposição. Qual é que é a nossa intenção de viabilizar o aproveitamento do Rio Jacuí e também termos a oportunidade de atrair investimentos e empreendimentos industriais para cá, para gerar emprego e renda para os nossos jovens, para as pessoas que precisam trabalhar. É fazermos um projeto muito ambicioso, muito bem elaborado tecnicamente, mas também politicamente muito bem articulado com o governo do Estado, com o governo federal, com as forças políticas do município, do Estado e na área federal, que representam a nossa sociedade gaúcha, de disponibilizar, de conseguirmos que seja disponibilizado para o município de Butiá uma parte daquela área que está ali hoje à disposição do Exército. Uma imensidão de terra, mais de 10 mil hectares de terra, que hoje não está sendo utilizado como era o objetivo dela há alguns anos atrás. A gente sabe que a segurança nacional é feita pelo Exército, é feito pela Aeronáutica e pela Marinha. Nós estamos aqui com o Exército ocupando esta área com esse objetivo. Mas sabemos também que segurança da pátria não se faz mais aos moldes do que era há 100 anos atrás, que tu tinha aqueles enormes contingentes, batalhões numerosos de soldados, com mosquetão e baioneta fazendo a segurança nacional. Não é mais assim. Hoje tu comanda uma operação militar na frente do computador. Não é? Os meios tecnológicos hoje são outros, que jamais vamos voltar a ter aqueles inúmeros contingentes. Essa área de terra que tem aqui hoje, parte dela está arrendada para fazendeiro. Outra parte o próprio Exército ocupa. Tem uma criação, uma plantação e tal, faz as suas manobras. Mas tem uma grande parte, que muita gente em Butiá não sabe, está lá tomada por Abaricá, que é um isso. Chegando lá no Rio Jacuí, qual é a nossa proposta? É fazermos então um projeto e nos aliarmos com o governo do Estado e chegarmos ao governo federal para também participar do projeto dessa natureza e disponibilizar para o município de Butiá 2 mil hectares. Queremos 2 mil, ali nas margens do Jacuí. Por que eu digo ali na margem do Jacuí? Porque ali é o grande, nós temos todas as condições. É o grande lance que nós temos para desenvolvermos ali um projeto industrial para Butiá. Eu não estou falando de distrito industrial, porque tem muita gente que fala em distrito industrial que nem sabe o que é um distrito industrial. Eu falo de uma área para ser disponibilizada para projetos industriais. Então, esta área ali na margem do Jacuí nos vai nos dar a seguinte condição: via navegável, que é uma via fluvial,
Porque hoje os empreendedores, os investidores, eles observam muito a questão logística e o transporte rodoviário hoje é o transporte mais caro que existe, nos moldes aplicados aqui no Brasil. Caríssimo, saturado. E hoje, qualquer investidor hoje está observando muito esse detalhe. O custo do transporte, porque ele reflete lá no seu produto. Então nós temos que ter essa atenção. O transporte fluvial hoje, muito barato, muito barato. E nós temos isso aqui na nossa posição pronto, uma via pronta, acima da barragem de Amarópolis, água nivelada, sem oscilação, pronto para fazer um porto aqui fluvial no Thiago, prontinho, com um custo muito baixo. Então, se nós tivermos uma área de 2.000 hectares, margeando o rio Jacuí, e outro detalhe, se fala muito em BR-390. BR-390, ok, beleza, uma rodovia de extrema importância, ligação do Mercosul e tudo mais. Mas em termos de área industrial, é seco. Nós não temos água aqui, nós não temos mananciais hoje que é mais da BR-390. Tanto que a água que nós consumimos aqui na cidade, 30%, 40% dela é do Jacuí, que vem bombada de lá. Então isso significa dizer também que nós já temos lá no Jacuí uma estrutura da porção. Se nós pensarmos no projeto industrial, nós temos que fazer o quê? Conveniar com o governo do Estado para ampliar aquela estrutura que está lá e disponibilizar qualquer volume de água que venhamos a precisar num projeto industrial que chegue no Thiago. A mesma coisa, através da CE, a disponibilização de energia elétrica. Hoje, uma carência aqui no Thiago também. Então, se nós fizermos um balanço, nós vamos ver que na situação que nos encontramos hoje, nós não temos condições de atrair nada. Nós temos que saber o que nós dispomos. Se nós viabilizarmos um projeto dessa natureza, ou então se conveniarmos com o governo federal, e não me interessa aqui qual é a nomenclatura jurídica que se vai dar para esse arranjo que a gente quer fazer. Se é doação, se é permuta, se é cedência, se é transferência, não interessa. O que interessa é que disponibilize para o município de Butiá 2.000 hectares de terras lá nas margens do Jacuí para nós desenvolvermos um projeto industrial no Butiá. Com água, com energia, com acesso, que depois vem na sequência, e aí nós desenvolvemos com o governo do Estado uma política de incentivos fiscais. E, naturalmente, a prefeitura com a sua política também, né? Que hoje também não existe. Mas esse é o grande lance que nós temos para oferecer à nossa administração de termos as condições de atrair investimentos novos para o Thiago, criar alternativas de atividades econômicas para gerar emprego, renda para a nossa gente e, por consequência, receita para o município. Outra questão, Ratinho. Alternativa de esporte, lazer e cultura, Carbomoto e o Parque Xamã. Alternativa de esporte e lazer. Olha, uma das propostas que nós temos é, como eu disse antes, abrir as escolas. Isso é uma maneira que nós vamos ter de oferecer para a nossa população, principalmente os jovens, os adolescentes, a oportunidade de utilizar as escolas e criar também nessas escolas as condições necessárias para serem aproveitadas para a prática de esporte e lazer. A gente sabe que aqui tem o ginásio do colégio lá embaixo, do CEP, né? E o ginásio municipal. E as escolas, de modo geral, aqui em Butiá, elas têm instalações precárias nesse sentido. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer também é dotar as escolas de infraestrutura necessária para praticar esporte e oferecer para a população a oportunidade de também se valer daquilo ali para o lazer. Mas também fazer com que o nosso ginásio municipal seja melhor aproveitado.
A gente sabe que hoje tem uma certa limitação ali que se torna até ocioso. Né? Programas de incentivo ao esporte, de fazer com que a população se mobilize com campeonatos, com torneios, gincanas, né? Já temos a nossa gincana municipal, mais especificamente sobre a questão do esporte, criarmos as condições que despertem o interesse da população em participar. E a gente vê que hoje não tem muito trabalho sendo feito nesse sentido. Programas, a gente tem que desenvolver programas. Então, tu só consegue desenvolver programas se tu tiver projetos. Né? Então, tu faz com que os projetos sejam elaborados e atendam aquelas necessidades necessárias para implementar aqueles programas. E aí tu vai fazer com que as pessoas, a população, venham a participar. E aí tem o envolvimento da nossa juventude, do nosso adolescente, na área do esporte, na área do lazer, num conjunto de ações com a administração municipal. Esse é um programa que nós vamos estar sempre muito atentos, através das escolas e através de outras ações que a administração municipal tem que trabalhar para atrair a população, os jovens, adolescentes principalmente, a se envolver no esporte principalmente. A tua questão ainda Xavu e Carbomoto. Bom, Carbomoto é um evento grandioso que nós temos aqui em Butiá e que a cada ano que passa se torna mais abrangente. Né? Eu estive agora no último ali participando, quando veio o vice-governador Beto Bril, né? Esteve ali no palco, sendo solidário com o evento, participando como governador, que naquele momento, naquele evento ali, ele estava no exercício do mandato como governador do estado, que o governador Tasso Genro estava fora do país, e pela primeira vez na história do Carbomoto, o governador do estado, a condição do governador, veio aqui prestigiar, esteve ali dando inclusive a sua palavra de apoio. E para nós que somos do PSB, foi um motivo até de muita satisfação e de orgulho. E nós queremos dizer que o Carbomoto tem que ter uma atenção muito especial da administração municipal, porque isso já faz parte de um patrimônio cultural, vamos dizer assim, da cidade de Butiá. Porque é um evento que já tem o reconhecimento, inclusive, fora do país. E nós entendemos que eventos dessa natureza têm que ter um empenho maior da administração municipal para apoiar, para dar as condições mínimas para quem trabalha em favor de um evento desse. Eu estava ali, eu participei de todos os carnavalescos. Até o dia lá que o vice-governador esteve aí, eu estava ali no palanque junto com o vice-governador, naturalmente o prefeito municipal estava junto, ele disse assim, o Ratinho não faz muito tempo que está aqui em Butiá, só que de todos os carnavalescos eu estava aí participando, não faz muito tempo, mas todos eu participei, enquanto que outros eu sei que não, né? Bom, a gente sabe o quanto esse pessoal trabalha, o quanto esse pessoal se empenha, o quanto isso é dificultoso para eles chegar na época lá e estar com tudo organizado para promover o evento. E é aí onde eu digo que a administração municipal tem que apoiar, tem que oferecer para o evento Carbomoto as condições mínimas de cada vez melhorar mais. A infraestrutura, por exemplo, né? Não é promover o evento, mas oferecer as condições. A infraestrutura, melhorar a infraestrutura, melhorar o aspecto geral da cidade.
Olha bem que na véspera do início da terremoto, uma empresa particular foi roçar a avenida principal da cidade, porque os caras estavam preocupados com o aspecto da cidade. E essa empresa foi fazer lá para não vir pessoal de fora dizer, mas o que é isso, né? Coisa feia. Então, isso que o município pode fazer, a administração municipal pode fazer. Ter essa parceria para oferecer essa infraestrutura, melhorar a infraestrutura para que as pessoas, tanto daqui como as que vêm de fora, possam usufruir plenamente das condições que se faz necessárias nos dias do evento Carnaval. Parque Charrua, vou te dizer uma coisa, eu acho que é um tanto complexo aquilo lá. Primeiro pela localização. Eu acho que tem que ser repensado, rediscutido num debate amplo com a população a real utilização do Parque Charrua. Porque lá do jeito que está, até agora, não serviu para nada. Não é mesmo? Não serviu, a gente está lá com aquele elefante branco, vamos dizer assim, sem aproveitamento. Então nós temos que repensar o Parque Charrua. Se é ali o local apropriado para se fazer um empreendimento mais virtuoso em termos de valores para criar todas as condições de transformar realmente ele num parque de eventos ou não. Então isso é uma coisa que eu acho que a população tem que vir ser chamada a opinar, debater. Porque às vezes tu cria um local, tu pensa, imagina um local para fazer um investimento e tu vai ver lá adiante que a tua ideia está errada. Esse tipo de coisa tu tem que ser muito democrático para trazer a população a se inteirar da questão e debater ela com profundidade para saber, ó, aqui sim é o que o povo quer, é ali que é o local e é isso que nós temos que fazer. E me parece que isso não foi feito. Então nós temos assim, eu sei, por exemplo, o Carnaval, fala hoje o Carnaval, eles falam para o Parque Charrua. Fora de cogitação. Por quê? Uma coisa que não foi debatida, não foi trabalhada com, pelo menos, a grande maioria da população. Então tem que ter essa percepção de fazer as coisas que sejam o anseio da comunidade. Não fazer aquilo que tu acha que é o melhor. Eu sempre tenho dito isso. Nós temos um plano, que depois eu tenho que entregar aqui para cada um de vocês, que não é um plano de governo. São ideias, são propostas básicas que nós queremos desenvolver. E isso aqui não é plano de governo, porque plano de governo pronto nós vamos ter agora, no final da nossa campanha, porque nós estamos conversando com a população, estamos conversando com os eleitores, com as entidades, para nos inteirarmos qual é o anseio que a população tem. Não adianta eu dizer assim que eu quero construir uma igreja se a população está me pedindo uma escola. Não adianta dizer que eu quero construir uma quadra de esporte lá no bairro São José, se a população está dizendo, nós queremos saneamento, nós queremos melhorar essa situação que hoje estão aqui com o esgoto correndo a céu aberto. Eu tenho que ouvir da população qual é o anseio que ela tem para dizer, bom, então isso eu tenho que fazer, porque vou atender a prioridade das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que repensar o Parque Charrua. Dando continuidade aos tópicos, candidato, agora o tema é meio ambiente. Gostaria que o senhor comentasse também um pouco sobre o Balneário Ponte Arana. Sim. Mas o meio ambiente hoje é um tema muito latente. Fala em qualquer trabalho que tu pense fazer em termos de melhoria na cidade, de investimento empresarial, industrial, de lazer, de esporte e tal, tem uma preocupação com o meio ambiente. Aqui em Butiá temos um problema muito nosso aqui, que é o Balneário Ponte Arana. Já teve lá os órgãos de proteção ao meio ambiente olhando a situação e solicitando providências. É preocupante aquilo lá porque, na verdade, houve um crescimento, uma expansão do balneário de forma desordenada. E é muito difícil quando tu tem uma coisa que se projeta desordenadamente, tu fazer depois
a ordenação dela sem traumas. Não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, naturalmente, que precisa ter um trabalho de remodelação do balneário Ponte Arama, onde que tu vai fazer o estabelecimento das regras e as pessoas vão obrigatoriamente ter que se adequar àquilo que é legalmente previsto. E nesse aspecto o meio ambiente é preocupante, porque a gente sabe o quanto não se está dando a mínima atenção para a questão ambiental no balneário Ponte Arama. Porque não se tem lá uma política bem definida em relação à ocupação do solo, não se tem uma política bem definida em relação ao uso dos recursos naturais. Se nós falarmos em banheiros, começar com isso, já é um problema. Se nós falarmos em lixo produzido lá, é outro problema. Nós vamos lá e a gente observa aquela lixeira transbordando, espalhado lá pela margem da estrada. Se isso não é preocupação com o meio ambiente, então não sei mais o que é. Então eu acho que nós temos que ter um programa, uma política voltada com exclusividade a atender os veranistas que vão lá para o balneário Ponte Arama, fazer uma remodelagem no balneário com as ocupações que estão lá hoje, de forma que venha a se atender e se contemplar as questões ambientais plenamente, porque senão nós vamos terminar acabando com aquele balneário. Se nós não tomarmos providências para que se resolva esse problema de estruturação e atenda às exigências ambientais que os órgãos representantes dos governos, do Estado e até do próprio governo federal, no caso do IBAMA, tem por obrigação de cumprir a legislação, nós vamos chegar ao ponto de inviabilizar aquele balneário, que é uma pena, né? Então eu acho que está na hora de a administração municipal encarar de uma vez por todas aquela realidade lá para buscar uma solução que atenda às exigências legais, principalmente no aspecto ambiental. De um modo geral, a gente tem uma preocupação aqui com a questão do meio ambiente e nos deparamos com aquilo que eu já falei antes: lixo, coleta, forma adequada de colocação de lixo, né? Os cachorros, os animais. Isso não é problema ambiental. É uma fomentado no nosso grupo. Exatamente. Os animais soltos na rua, cavalo, vacas, cachorros, e o nosso lixo sendo jogado dentro das lixeiras, que não são lixeiras, que na verdade são tonéis feitos de lixeiras, inapropriadamente. Então isso é uma forma também de se ter um controle em relação ao meio ambiente quanto ao período do lixo. E uma das propostas que nós temos para desenvolver na nossa administração é um programa de conscientização em que vai chegar lá adiante, um dia nós vamos ter que iniciar uma coleta de lixo seletivo. E isso é cultura. Isso é cultura. E quando eu falo em cultura, o que tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver com o meio ambiente, porque no momento que nós tivermos um povo culto, consciente da sua obrigação com o meio ambiente, nós vamos chegar num nível adequado de fazermos a seleção do lixo que nós produzimos, em que a coleta também ela vai ser apropriada para termos o destino apropriado para cada tipo de lixo.
Isso é cuidar do meio ambiente, onde que o plástico vai ser reaproveitado, onde que o metal vai ser reaproveitado, onde que o papelão vai ser reaproveitado e o lixo orgânico então vai lá para o aterro sanitário, vai lá para onde hoje está sendo levado e protegendo o meio ambiente. Então eu digo isso, lixo, consciência, cultura de um povo, de uma comunidade, também é meio ambiente. Perfeito. Para finalizarmos a nossa entrevista aqui, eu quero agradecer mais uma vez ao candidato Ratinho, a toda a produção da sua coligação. E eu quero que o senhor fale com aquele pessoal que está ali atrás da câmera, por que devem votar 40 no dia 7 de outubro? Bom, 40 é o número que representa o nosso partido, ao qual estou filiado, que é o PSB. O PSB é o 40. E hoje nós temos a nossa proposta e pedimos o voto do nosso eleitor lutiaense para que vote no 40 para que o Ratinho e o professor Ivan cheguem à prefeitura na condição de prefeito e vice-prefeito desse município. E eu digo que votar no 40 é votar na seriedade. Votar no 40 é votar no otimismo, é votar na decência, é votar na perspectiva de dias melhores para a nossa população. Votar no 40 não é votar pelo dinheiro, não é votar pelas falsas promessas, não é votar pela ilusão ou pela intenção de que se realizem milagres. Não. Votar no 40 é votar com convicção de que nós temos a melhor proposta, nós temos o melhor grupo e eu não estou aqui vendendo uma ilusão. Observe, caro eleitor, o prefeito e o vice, eles não vão sozinhos para a prefeitura, eles vão com o seu grupo. Esse grupo que hoje compõe as coligações e fazem parte dos partidos, vão ser a equipe que vai administrar a nossa cidade, o nosso município. Então isso é muito importante que o eleitor observe. Quem é o grupo? Quem são as pessoas que compõem as coligações e os partidos? Porque é dali que vai ser formado a futura equipe de governo. E nós temos que ter essa percepção. Se nós não temos agora um bom grupo, pessoas de um nível de caráter, de moral, agora nós não vamos ter na prefeitura também. Então, eu digo e repito, 40 é o voto da dignidade. Perfeito, obrigado, candidato. Voltaremos.